mais um Tudo a Ver especial de gastronomia. E hoje o programa está mais especial ainda, porque o Tudo a Ver ganhou uma cozinha. Tudo bom, chefe Lino? Tudo bem, nós estamos muito contentes mesmo, que é um desejo nosso aqui da TV Altiora, todo o pessoal, que a gente tenha um espaço só para gastronomia aqui dentro. E agora a gente está ganhando essa cozinha aqui, onde a gente vai poder convidar não só as pessoas que têm restaurantes, bares, pizzarias na cidade e região, como também aquela dona de casa que queira fazer aqui um Tem prato, uma receita né? caseira que quer vir aqui mostrar pra gente, ensinar você aí de casa também a fazer, porque toda segunda-feira é o nosso especial de gastronomia, né, chefe Vai Lino? ser nosso especial e vocês podem entrar em contato, né? A Laís vai passar o nosso e-mail aqui, né? Como é que é? O e-mail é o tudoaveraltiora@gmail.com. Quem também tiver sugestão de pauta que não seja de gastronomia, pode mandar pra gente também. E a gente sempre grava uma matéria fora, no nosso especial de gastronomia. Onde será que o chefe Lino vai me levar hoje? Ó, nós conversamos um pouquinho sobre linguiça, né? A gente queria saber o que tem de diferente em relação à linguiça Bragança. Eu levei a Laís para conhecer uma fábrica de linguiça, para ela ver exatamente como é que se faz uma linguiça. Vamos mostrar a matéria? Vamos lá? E nós já estamos aqui na fábrica de linguiça. Chefe Lino, onde que a gente está? Nós estamos numa fábrica de linguiça mesmo, chama Autêntica, né? E a gente já foi barrado aqui na porta, para a gente poder mostrar a parte de dentro, nós precisamos passar por um procedimento. E o nosso amigo aqui, o Leonardo, vai explicar para a gente como é que funciona. Leonardo, como é que a gente tem que fazer para passar dessa chancela aqui para frente? Tudo bem, pessoal? Isso. Aqui funciona da seguinte maneira. Na produção, todo mundo que entra obrigatoriamente tem que passar pelo bloqueio sanitário. E esse bloqueio sanitário tem a função de evitar com que sujidades entrem para dentro da produção. Então, o objetivo é isso. Então, a gente tem que usar toucas ou contentor de cabelo, um jaleco e as botas, o mínimo, né? E todos os funcionários utilizam isso. Então, todas as vezes que eles passarem por aqui, eles precisam passar por esse bloqueio e higienizar as mãos. Laís, você vai ter que trocar o modelito. Vamos trocar? Vamos trocar. Bom, a gente já está paramentado aqui, já demos uma lavada nas mãos, colocamos bota. Laís, diferente do que acontece, né, quando nós estamos dentro por exemplo, do meu restaurante ou mostrando em algum local, que nós estamos fazendo comida para nós mesmos, a gente mostra que a gente fica sem touca mesmo, porque nós estamos cozinhando como se estivesse cozinhando em casa. Aqui nós estamos numa indústria, então daqui para dentro a gente tem que tomar muito cuidado com a parte de higiene. Então, se você quiser, vamos entrar? Vamos lá. Eu queria que você contasse qual que é o processo da linguiça, desde a hora que chega o animal até o empacotamento. Bom, aqui todas as carcaças que chegam, elas chegam obviamente inspecionadas, então vêm de locais que são de CIF, de abatedouro corretamente, são abatidos corretamente. Então elas chegam, a gente observa, verifica a temperatura
se está dentro dos padrões que a gente exige. E daí o que é feito? A gente recebe essas carcaças. Então vai para dentro da nossa câmara fria, logo em seguida elas são desossadas. Esse processo de desossa tem todo um cuidado para tirar tudo aquilo que a gente considera ruim para a qualidade da linguiça. Então nervos, todos os ossos, óbvio. Então como que é feito? Esse procedimento é feito nesse setor, que a gente chama de setor de desossa. Isso aqui, então, após desossado, todos os cortes ou todas as carnes, elas então são processadas aqui e nenhum produto impróprio, dejeto, alguma coisa assim, já vai para a câmara de osso e não passa mais para a área limpa que a gente considera. Toda essa massa, após o seu processo, então depois que ela é triturada, é feito esse tempero, ela é descansada, ela fica dentro da câmara fria por 12 horas. E esse processo, então, tem a função de melhorar a sua textura, a sua característica sensorial, todo o seu sabor. Então, depois dessas 12 horas, a gente traz para o canhão ou para o embutidor. Isso é embutido, que é o processo de colocar toda essa carne dentro do envoltório natural, que é a tripa. Depois disso, a gente tem a embalagem primária, que é o saquinho de plástico, e a embalagem secundária, caixinhas de papelão, e vai para a câmara fria, a última câmara fria antes da expedição. Aí sim a gente dá toda a sequência e vai para a mesa do consumidor. E a gente consegue ver alguma parte desse processo agora, principalmente essa parte de... Porque as pessoas têm uma ideia de que antigamente aquela coisa muito artesanal demais, feita sem os padrões, né? Hoje a gente vê aqui um local todo de inox, todo azulejo, até tudo bem arrumadinho, né? Então a gente consegue ver um pouco desse processo? Claro, consegue sim. Claro que consegue. Isso que está envolvendo a carne, o que é? Então, isso a gente chama aqui de envoltório natural. O envoltório natural é a tripa, tá? A gente usa aqui a tripa de carneiro, a tripa de suíno e a tripa de leitão, tá? Cada uma com uma espessura diferente, né? Que é o que vai dar o calibre da linguiça. Então, o que se fala de linguiça grossa ou fina é isso que corresponde, tá? O que é difícil hoje é a gente conseguir ter um padrão em relação a esse tipo de envoltório, por ser um envoltório natural. Então, por exemplo, você consegue um lote que vem maravilhoso e o outro que tem algumas dificuldades em relação a até mesmo a resistência. Então, isso tem uma certa dificuldade. Essa tripa vem até seca, né? Ela é primeiro trabalhada, né, para tirar tudo que tem dentro dela, bactérias e tal, ela vem seca, depois vocês hidratam aqui antes de trabalhar com ela, né? Isso, exatamente. Tem todo um cuidado, na verdade elas são importadas, elas chegam pra gente aqui desidratadas e salgadas, então a gente reidrata, tem toda uma preocupação, tem uma sala específica para isso, para não haver contaminação, e depois disso, que é da forma que vocês estão vendo aí, que ela já hidratada a gente pode utilizar e pode embutir as linguiças. Ó, com esse mesmo canhão aqui, você pode fazer vários tipos de sabores de linguiça, né? Porque aqui em Bragança tem uma criatividade muito grande, o pessoal faz linguiça de tomate seco, de rúcula, de muito picante, pouco picante. É só mudar a massa e muda o sabor da linguiça, basicamente seria isso, né? Exato, exato. Mudando a massa, a gente muda sim o sabor da linguiça. A gente tem só uma preocupação que a gente faz, por exemplo, a tradicional, vai mudar sabor, a gente tem o cuidado de higienizar toda a máquina e começar e dar sequência. Por exemplo, as linguiças de carne bovina,
Então tá usando só carne suína, tem toda aquela higienização, tem toda a preocupação. Aí na sequência se utiliza de uma outra qualidade, de uma outra espécie. A base é sempre a mesma, você só adiciona o sabor. Sim, a base, a tradicional, que é o nosso carro-chefe, ela está presente em outros produtos. Então a gente acrescenta alguns ingredientes, modificando o seu sabor e a sua qualidade. Você saberia dizer o que denota a linguiça de Bragança? Ela tem alguma coisa de muito diferente que em outras cidades as pessoas não utilizam? Sim, ela tem uma característica, por exemplo, a verdadeira Bragantina, ela vai na tripa grossa. Tá? Antigamente se fazia, picava, né, todo o toucinho e o pernil em faca, né? Ele picava só, então não misturava, mas ele era em cubos maiores, né? Vai também a pimenta calabresa e alguns temperos específicos, como alho e tal, né, que fazem parte, que compõem esse produto. Mas basicamente é isso. Então cada produtor de linguiça aqui de Bragança tem o seu segredo, podemos dizer assim, né? Na verdade, a gente opta sempre pela simplicidade e a boa qualidade. A gente trabalha muito em cima disso. Tem, claro, o nosso segredo né? Tem que ter, né? Que tem que ter, claro. Mas a nossa maior preocupação é a qualidade da matéria-prima. Então a gente preza muito por isso. Tem todo um acompanhamento, fica o tempo todo em cima disso. E a nossa linguiça bragantina, ela é feita assim, em tripa grossa, tem a pimenta calabresa, que é o que confere o sabor característico. E a gordura? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, tem muita gordura. Precisa de ter um pouco de gordura, mas também não precisa ter um excesso de gordura. Como é que vocês fazem esse balanceamento? Sim, a gente também se preocupa com a qualidade do toucinho e com a quantidade. Exatamente, precisa ter para dar a liga, né? Para dar aquela característica firme no corte, tal. A gente se preocupa em não ultrapassar um limite, tá? Não passa mais do que uma porcentagem, porque senão fica muito carregado, fica aquela linguiça enjoativa que você come e fica lembrando dela o dia todo. A gente não. A gente diminui isso justamente para que seja um consumo agradável e para lembrar, mas aquela preocupação de querer comprar mais ou provar mais e não. Quantos tipos de linguiça diferentes que vocês produzem aqui? Hoje a gente está produzindo 9 tipos diferentes. A gente tem algumas já em processo de registro, que logo mais vai ter mais algumas novidades aí. Quem cria os novos sabores? O pessoal da produção é o nosso sócio Adalto, que é daqui de Bragança, que é responsável também pela produção. Ele, na verdade, ele é o artesão da linguiça. O irmão dele, que cuida aqui, que é o gerente de produção, a gente vai fazendo os testes e a gente se diverte muito. Eu já engordei alguns quilos em relação a isso. Eu vou convidar o Adalto para ir no programa hoje, né? Para ele mostrar para a gente o prato que venceu esse ano como o melhor prato feito com linguiça na quarta festa da linguiça. E antes disso, no próximo bloco eu vou mostrar também, vou quebrar um pouquinho o segredo deles aqui, porque você acha que linguiça só se faz num local que nem esse. Nós vamos fazer uma linguiça lá na nossa cozinha. Eu vou ensinar como é que se faz a dona de casa pode fazer uma linguiça simples, sem nenhum tipo de equipamento. Lógico que a gente vai fazer uma quantidade pequenininha, não temos esse monstro de máquina aqui para fazer tanta linguiça. Mas vou ensinar como é que se faz uma linguiça feita com utensílios muito simples. Então olha só, para você que gosta de linguiça, fica com a gente no próximo bloco e aprende todas essas receitas. A gente vai poder agora dar uma olhadinha nessa linguiça depois que ela está feita, porque daqui ela vai para, praticamente é só um pouco de câmara fria e embalagem, é isso? Isso. Aí depois desse tempo de câmara fria, ela ainda vai para a embalagem primária, logo em seguida a embalagem secundária e a expedição. Né? Então vamos acompanhar um pouquinho essa linguiça, como é que ela fica depois que ela passa por aqui. Isso, vamos. Leonardo, me conta um pouco dos sabores que a gente tem aqui de linguiça. Sim. Aqui a gente tem a calabresa tradicional,
que é a Bragantina, essa é sem pimenta, então essa aqui é suave e tal, o carro-chefe, que inclusive o prato de 2014 que a gente venceu, né, no concurso da Festa da Linguiça foi com essa linguiça, tá? A moda Bragantina é a mesma tradicional, só que com um pouco de pimenta, um toque suave de pimenta, então ela é para quem gosta de um pouquinho de calabresa, de pimenta calabresa, ela tem, né, uma quantidade suficiente. A gente está vendo algumas aqui que não é muito normal a gente ver por aí, porque isso aqui é novo, né, no mercado. Isso, exatamente. Hoje, essa questão de linguiças diferentes, com vários ingredientes que elas combinam muito bem. Isso está na moda, é o que está acontecendo, então é uma tendência aí, e a gente está lançando algumas e vai ter mais daqui a alguns meses, algumas bem interessantes para se provar. Essa que a gente está vendo aqui é com queijo provolone. Isso, é com provolone, um provolone defumado, então ele tem alguns quadradinhos, pedacinhos de queijo num tamanho suficiente e que você consegue colocar na churrasqueira e sentir o agradável gosto do queijo provolone. Eu acho que a gente tem que aqui em Bragança sempre ter alguma criação, né? Criar alguma coisa de novo, mostrar alguma coisa diferente, mas a gente também não pode se perder em fazer produtos assim tão variados. Eu comecei a ver algumas linguiças aqui em Bragança com coisas assim que já foge daquele normal que a gente imagina uma linguiça. Então, algum tipo de tempero, alguma coisa é legal. A gente tem que só tomar esse cuidado de não viajar demais na maionese e fazer umas linguiças totalmente fora do nosso padrão aqui. O que você acha? Concordo plenamente, mesmo porque a gente tem essa política. A gente, por ser bragantino, nascido aqui, a gente defende essa bandeira, nossa, demais. Então, essa questão de manter essa qualidade é imprescindível, a gente precisa fazer isso. Então a gente não muda, tanto é que o nosso carro-chefe é a tradicional Bragantina, que a gente, quando vai num cliente, primeiro oferece ela. E depois, caso tenha algum espaço, a gente consegue, óbvio, entrando que são ótimas, mas a tradicional Bragantina é a que a gente defende, é a nossa bandeira por conta da cidade. A gente ama essa cidade dessa forma que fica defendendo isso e não vai mudar nada, né, em relação. Você falou do prato que venceu. Qual foi o prato? Você usou a tradicional? Isso, a gente usou a linguiça tradicional, foi com rúcula, com tomate, queijo e pão. Foi um sanduíche que o pessoal gostou bastante aí. Bom, a gente vai ver ele daqui a pouco, né? Queria agradecer o Leonardo e eu queria saber também, a pessoa que está vendo essa matéria quer saber onde é que eu compro essa autêntica, onde é que eu acho ela? Por enquanto a gente tem alguns pontos de venda, mas o principal é o Boi Branco. Então na Casa de Carnes Boi Branco, que é do Adalto, que é do nosso sócio, então ele comercializa lá, já tem um freezer, mas em curto prazo aí a gente já vai ter em outros locais dentro da cidade de Bragança. Tá? Não fala mais do Boi Branco, é lá no Lava Pés, né, na Eusébio Savaio, fica pertinho ali do Neymar, né, do supermercado. Exatamente. A gente pode encontrar autêntica lá e nós vamos levar uma autêntica aqui para ver se realmente é gostosa e no próximo bloco a gente vai mostrar alguma receita legal, né, Laís? E você que está nos assistindo, fica com a gente no próximo bloco que vão ter várias receitas com linguiça. Não é só uma, né, Chefelino? Várias.